E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio e Novo Hamburgo na Arena. Nós vamos falar dos times, nós vamos falar de uma curiosidade da lista, nós vamos falar do engajamento do torcedor. Como que o Grêmio vai jogar contra o Novo Hamburgo? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora, como é dia de jogo, é dia de ativo. Ativo Ultra, aquele que vai lhe ajudar na hora H, aquele que vai lhe dar 3 pontos sempre. Aqui, a certeza de um grande jogo. Ativo Ultra, apimente sua relação e não corra risco de falhar na hora H. Ativo vai lhe salvar. Então, 100% natural, sem contraindicação. Ativo é a solução para você. Na descrição do vídeo você compra com desconto por ser aqui do canal do CCD. Gente, Grêmio e Novo Hamburgo para manter o clube na liderança do Campeonato Gaúcho. Este é um ponto importantíssimo para a partida de logo mais. O Grêmio precisa seguir o seu caminho para decidir as partidas em casa. O Grêmio consegue 12 pontos, 4 vitórias consecutivas, há 3 jogos não sofre gols, mesmo enfrentando uma equipe como a do Juventude, que é um bom time, está se mostrando um bom time nesse campeonato, volta a jogar em casa, depois de vencer uma partida contra a equipe do Avenida, e tem algumas curiosidades para esse jogo. Eu começo falando, eu vou falar bastante da torcida, eu começo falando pelo seguinte: o Renato relacionou praticamente todos os jogadores do grupo do Grêmio à disposição. O Renato não faz nenhum tipo de concessão aqui. Os goleiros Kaique e Marquezinho, os zagueiros Bruno Vini, Jeromel, Gustavo Martins, Kahneman, Natan e Rodrigo ali. Relacionou 6 zagueiros. Fábio, João Pedro, Reinaldo e Wesley Costa. O Cuiabano, lembrando, a gente já falou sobre isso, o Cuiabano lesionou. Fora, o Grêmio anunciou ontem isso. Os meias, Dodi, Cristaldo, Bessosi, como o Grêmio coloca como meia, Natan, Pepe e Vijaçante. Todos. Quem poderia estar aqui? Lembrando que esse Natan aqui é o Natan Pescador. Quem poderia estar aqui? Poderia estar o Ronald, que está na seleção, e o Carbajo, que está lesionado. E os atacantes André Henrique, Galdino, JP Galvão, Natan Fernandes e Rubens. Quem poderia estar aqui? O Jonathan Robert, que está lesionado ainda, está voltando, já treinou. Assim como o Cuiabano, que poderia ser relacionado lá e também está lesionado. Esse é o grupo do Grêmio. E quando tu olha isso é que tu diz, cara, o problema é muito maior do que a gente imagina. Esse grupo é muito, muito frágil. Ele é curto em número e ele é frágil tecnicamente. Mas principalmente em número. O Renato tem toda a razão. O Grêmio, que pretende anunciar jogadores o quanto antes, a gente espera inclusive para que o dia de hoje seja um dia de anúncios, ou de anúncio, ou que o pós-jogo possa nos trazer algum alento. A gente torce muito por isso. Então aqui também a importância dessa situação, tá? Dessa situação. É frágil isso. O que nós temos de informação do time? Mais uma vez, a informação é de um time titular. Então o Grêmio teria Marquezinho, Fábio, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Marquezinho, Fábio, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. O meio-campo abriria com Vijaçante, com PP e com Cristaldo. Na direita, Galdino. Na esquerda, Natan Fernandes. E aí uma dúvida. Se estiver melhor fisicamente, da batida que sofreu, o André Henrique seria o titular. Com o JP Galvão começando no banco de reservas. Seria essa a modificação. Mas isso depende, obviamente, de algumas situações, sobretudo de ordem física. A gente tem aí algum cuidado com o Reinaldo, que está jogando todos os jogos, jogou as 5 primeiras partidas. O Vijaçante jogou as 5 primeiras partidas, mas só para colocar para vocês qual é a informação. E a informação é essa. A informação é exatamente essa. O Grêmio montando aí algumas possibilidades, mas utilizando titulares exatamente para seguir vencendo.
A essa altura, o Renato dizendo, não estou mais preocupado muito com a atuação. E ele tem toda a razão. Não é hora de falar em atuação. A hora é de falar na continuidade dos resultados para quando chegarem os jogadores, o Grêmio melhorar de rendimento. Porque esse grupo de jogadores aqui não vai evoluir tanto assim. Eu acho que o Renato tem razão quando cita essa situação. Preciso dizer também aqui sobre o engajamento do torcedor. A informação que nós temos é que um número muito baixo de ingressos foi comercializado e a expectativa é de um baixíssimo público na Arena no jogo das 21h30. Se fala em 12 mil torcedores. 12 mil torcedores. O Grêmio que teve no primeiro jogo na Arena 17 mil, no segundo jogo na Arena 21 mil e que agora teria 12 mil torcedores. Isso precisa nos ensinar. Nós temos que ficar muito atentos ao que está acontecendo com o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio. A gente trabalha, quando direção, pro torcedor. E quando o torcedor do Grêmio não responde a essas relações, nós temos que ficar muito atentos. No ano passado, o Grêmio teve uma aula de engajamento. Uma aula de engajamento. O Grêmio, a cada jogo, como o que nós teremos à noite, recebia um engajamento fantástico do torcedor. Tinha nessa relação algo muito forte. E isso trazia todo um ambiente positivo. Todo um ambiente positivo. E o que nós estamos vendo agora é um pessimismo e uma espécie de afastamento que me preocupa demais. Demais. Porque o Grêmio, ele precisa da força do seu torcedor como sustentação para o clube e principalmente como uma corrente positiva. Isso é que neste momento me preocupa muito e que a gente está vendo a cada movimento que o torcedor do Grêmio está muito pessimista. Muito pessimista. Vamos ficar atentos ao número de torcedores deste jogo. Me parece que esse é um ponto que nós temos que pensar e parte do nosso raciocínio para o jogo contra o Novo Hamburgo vai ser exatamente esse ponto. O ponto do engajamento e da preocupação da relação da torcida com o time e com o clube nesse momento. Isso preocupa muito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.